traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover as suas necessidades. Graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e, para as menores, o seio que as amamenta não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera, o verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes perguntei qual a crença que professam nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua jornada, diz-se para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esse traje tão singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que des a outrem, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita. Que importa? Em casa, é mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio. Ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. O óbolo da viúva. 5. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhe sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. S. Marcos, 12:41-44, S. Lucas, 21-4. 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento,
porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São, assim, punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, itens 294 e 295. Aqueles, cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas. Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro. Aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, encontrará mil ocasiões de realizar o seu desejo. Procura-se as encontrará, se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõem todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. 7. Disse também aquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os ceigos. E sereis felizes por eles não terem meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe, feliz do que comer do pão no reino de Deus. S. Lucas, 14, 12 a 15. 8. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúne em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras, e sereis felizes por não terem eles meios de vos retribuir, isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse, convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem,
fazer-lhes a honra, ou, por sua vez, convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma lhes prestamos grandes serviços, sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seríeis perfeitos, nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesses saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que repelindo o infeliz, estareis, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós, e, então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde, no momento, vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio à caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou um mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Paris, 1860. 10. Meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem, como poderei fazer a caridade, se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei-aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria,
Era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelas más companhias e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais de repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é caridade. Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos, quando estás no cume da montanha não abrangeis com olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem. Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas, Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama a consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Mas, ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Um espírito protetor. Lyon, 1860. A beneficência. 11. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Oh! Se pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se, jubilosa, para cobrir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar a essas festas alegres quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança, porque, não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando o que viver é sofrer, gritando, repetidamente, a chorar, estas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como agudo punhal. Estou com fome. Oh! Compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador, quando vestides a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade. Sublime palavra que resume todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro e, enquanto se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação. O gozo antecipado das alegrias que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade de que desfrutei na terra. Possam os meus amigos encarnados crer na palavra do amigo que lhes fala, é na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh!
Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede quantas misérias aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodiga-lhes-á em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham na dor e no isolamento. Colhereis na terra bem doces alegrias e, mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Bordeaux, 1861. 12. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra a consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração, disso compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério, vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Para mim é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade,
Uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. Paris, 1858. 13. Chamam-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta que todos deveis visar. Desta manhã o meu passeio habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há corações bons do que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes enchiam os estômagos. Eu continuava a repetir-lhes, coragem. Coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, uma alimentação insuficiente. Vi em outros locais, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e quase sem abrigo, vítimas de todos os sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua miséria, sem ousarem, já que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo, há por aí infelizes, em cujas choupanas falta o pão, os fogões estão sem lume e os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, visto que a beneficência é inesgotável. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os do que se recrutam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma. Lyon, 1861. 14. Há várias maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com esmola. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de mil maneiras. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções e, sim, atraindo-os discretamente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos.
Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados de Deus, se souberem aceitar sem queixumes as suas misérias, o que só depende de vós. Vou fazer-me compreender por um exemplo. Vejo, várias vezes durante a semana, uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, os dedos ágeis. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que viram aproximar-se o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o verão as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, pobres mulheres, Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que são as vossas palavras habituais sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras do que se constituíram obreiras dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, porque, no coração do infeliz, o amor caminha bem perto do ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, as comunicações espíritas lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita. Lyon, 1861. 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós dizer, sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem queredes saber se ficaríeis satisfeitos, caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, Deus ordenou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era volumoso e estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é meu, disse um, reconheço-o, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos os 2 sacos na balança, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se mais pesado o pequeno, tanto que se elevou muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho e, ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito por te serem contadas as tuas esmolas para alguma coisa. Depois, disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas, cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti, não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade e, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem refletir que isto te fosse levado em conta, foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário,
desculpaste todas as suas ações, passa direito e vai receber a tua recompensa, um espírito protetor. Lyon, 1861. 16. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes. Que ela compre, com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheio de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco que possuis, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro, faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto das tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos, mas darás calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres que vos devotastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas, para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados, trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres, que diz, Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. Todos vós, que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos, nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele a quem falta o necessário, porque, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. João. Bordeaux, 1861. A piedade. 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, e a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que o derramais em suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais. É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si, tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o esquecimento de si mesmo e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, e a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir,
domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência, o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. É certo que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo o que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesma. Grande, porém, é a compensação, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto da mão amiga e cujo olhar, úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel. Bordeaux, 1862. Os órfãos. 18. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas, se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito a vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai. Pois frequentemente os vossos óbolos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dá delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar. Paris, 1860. Benefícios pagos com ingratidão. 19. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, e não fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura, na terra, a recompensa ao bem que pratica não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não o busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficai certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a gratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E quem sabe, aliás, se esse benefício,
esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos. Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes senão o presente, trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos, podem ser esquecidos neste mundo, mas, quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles e essa lembrança será o seu castigo. Lamentará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo na vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer, mais tarde, toda a veracidade deste preceito: um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah! Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor. Sens, 1862. Beneficência exclusiva. 20. É lícita a beneficência, quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria a preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz, por professar uma crença diferente da sua. Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque, se for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer que lhe ame, repelindo, faria que a odiasse. São Luís. Paris, 1860. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. 1. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. S. Marcos, 10 e 19, S. Lucas, 18 e 20, S. Mateus, 19, 18 e 19. 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, 20, 12. Piedade filial. 3. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe, mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito, quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco, na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome,
enquanto eles de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes. Ter-lhes a mãe vendido leite, quando os amamentava. Contou suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o de que necessitavam. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Aí, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Aí do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda se pague mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, ter em mente que todo procedimento censurável, com relação aos estranhos, e ainda mais censurável em relação aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime, no segundo, porque, aqui, a falta de caridade se junta à ingratidão. 4. Deus disse: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque Ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura, sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam, do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso, e Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o Mestre os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando se chama a observância daquele mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete sim o céu. Caps 2 e 3. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 5. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo.
Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, passando a olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. S. Marcos, 13:20 e 21, 31 a 35, S. Mateus, 12:46 a 50. 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Daí está a consequência rigorosa: se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. 7. Causa justa admiração que, nesta circunstância, Jesus mostrasse tanta indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que jamais tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Aos olhos deles, a conduta de Jesus era estranha e seus ensinamentos não os tocavam, já que nenhum o seguiu como discípulo. Parece mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é certo, afinal, é que o acolhia mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz, positivamente, 7:5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Mas, é preciso convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois jamais haviam seguido os seus ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Quanto a Jesus, supor que ele haja renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não podia animar aquele que disse: honrai vosso pai e a vossa mãe. Deve-se, pois, buscar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não desprezava nenhuma ocasião de dar um ensino, aproveitou, portanto, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Parentela corpórea e parentela espiritual. 8. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias,
Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais